A paz de Cristo Jesus seja com todos. Eu sou o Diácono Rian e vamos aqui contornar para essa reta final da nossa revistinha que estamos estudando nesse trimestre. Para quem não sabe, é essa aqui a revista, é esse o título que estamos estudando esse trimestre. E para a aula de hoje, vamos para a penúltima lição. Semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos finalizando a lição de número 12 dessa semana, cujo título dela é A Sutileza da Espiritualidade Holística. Recados de sempre. Fiquem atentos com o que pode aparecer na tela ao longo dessa aula. Explicações, significados, conceitos. Certo? Certo. Vamos começando. Abra sua revistinha se estiver ao seu alcance. Pause o vídeo, pegue sua Bíblia e fique à vontade para que sejamos muito mais renovados em Cristo Jesus. Aqui no texto áureo, repito, é a lição de número 12. A sutileza da espiritualidade holística. E já começamos com o primeiro significado do vídeo que está aqui abaixo. O texto áureo diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Um fator que é primordial, que não vai reger apenas nessa lição, mas que deve reger a nossa vida e a nossa trajetória, é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, conforme já lemos e sabemos de qual é salteado. A leitura bíblica em classe está em João 14, verso 4 ao 6, que diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nessa lição, vamos descobrir, e ela vai nos revelar que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro, como referência, é pagã, é falsa, portanto, deve ser rejeitado, porque a influência da espiritualidade hoje, ao longo do nosso cotidiano, ao longo da nossa sociedade, tem se expandido dia após dia. E essas crenças claramente são pagãs. Tento lhe informar, se você que está vendo esse vídeo é de qualquer outra denominação, mas nós aqui seguimos a Cristo e reconhecemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso vamos aqui entender muito mais desse assunto. Veremos aqui as formas. A introdução diz: Prometo desde já que essa aula não será muito longa, já fiz uma breve consulta, um breve estudo, não tem muitas referências, e eu creio que assim será muito revelador e esclarecedor para nós. Voltando, introdução. Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas. O significado dessa palavra está aqui na tela. Que povoam o universo. E é, portanto, mais uma sutileza do diabo, que faz parte dos dias finais. O fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse:
Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. A referência completa vou deixar aqui na tela. O fenômeno religioso está presente na raça humana, como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Portanto, já nesse primeiro tópico, já podemos dizer que a busca do sagrado é uma necessidade humana. E sabe que muitas pessoas, conforme já descreveu aqui na revista de forma brilhante, que as pessoas têm acreditado, as pessoas, muito mais do que dito, ainda que de uma forma leviana, entronizado a mãe natureza, a mãe terra. Mas tem pessoas que realmente seguem com piedade, com fidelidade para essas forças sobrenaturais, entre aspas, porque a nossa força vem de Deus. E assim, cremos que a Igreja Evangélica Vida e Fé assim reconhece. E assim, as pessoas têm buscado aquilo que agrada a eles, agrada ao seu coração, agrade ao seu ego. E infelizmente, nesse detalhe, nesse nuance da sua vida, se esquece de algo trivial, mas a gente vai descobrir no final dessa lição. Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. Posso estar enganado, mas essa palavra está errada. Acho que a palavra certa é incontestável. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,19. Fique à vontade para pausar o vídeo, pegar a Bíblia e abra. 2 Coríntios 5,19. Se você já pegou sua Bíblia, já abriu 2 Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha só algo que é maravilhoso. Antes de nós buscarmos a Deus, antes de nós termos esse desejo do sagrado, de algo que é santo, maravilhoso, que é Deus, Ele primeiro se reconciliou conosco. E assim se revelou na cruz de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para quem nele crê não pereça, mas que tivesse a vida eterna. Entendeu esse ponto? Entendeu como Cristo já se movimentava para buscar você, buscar a nós? Aqui fala, Ele reconciliando consigo o mundo, Ele não imputou o pecado e pôs em nós a palavra da reconciliação. Continuando aqui na leitura, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Eu vou deixar essas referências aqui na tela para ganhar um pouco mais de tempo. Depois, vocês examinem com zelo e cuidado. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. É nesse detalhe que é trivial, essencial, que o diabo, nosso inimigo, ele tenta encontrar espaço, ele tenta encontrar brechas para que a pessoa, aquilo que a pessoa tanto quer, que ela pode não encontrar em Jesus Cristo, ela vai encontrar em outras vias, em outros métodos, que é aí que o diabo surge para fazer o impacto, para fazer o estrago. Porque a pessoa quer acreditar em filosofias vis que podem parecer sutis, mas que têm um efeito catastrófico. A espiritualidade humana, o tópico 2. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Aserá como deuses principais.
no Antigo Egito com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach. A lista é extensa, contudo convém dizer que mudam os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma, culto e adoração aos deuses falsos. Número 2. O misticismo oriental. Significado na tela da palavra misticismo. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers. Significado está aqui na tela. E até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Significado da palavra incautos aqui abaixo. Vamos ver onde estamos. Não há dúvida que são ensinos de demônios. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, verso 1. Pause o vídeo se assim precisar. E aí, já abriu sua Bíblia? Já separou? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vocês veem como o Espírito Santo quer nos alertar acerca dessas culturas, dessas formas que o ser humano, por necessidade, quer buscar algo sagrado, algo que possa suprir a sua carência, a sua necessidade, para aquela situação, e aí as pessoas acabam ouvindo outros papos, outros assuntos, outras formas de adorar, de cultuar, mas não é condizente com o reino de Deus. Muito menos o próprio Deus, que não é buscado, que não é desejado. Mas o Espírito expressamente vai nos dizer que muitos apostatarão da fé. Entenda isso. Não serve apenas como para as outras religiões aqui apresentadas, o hinduísmo, o taoísmo, dentre outros que podemos ler na revistinha, mas as pessoas que têm apoiado a sua fé em homens, em mulheres, em seres humanos, porque se deixam levar por aquele discurso fácil, por aquele discurso muito plausível, muito agradável para o seu coração. E pode ser, e infelizmente tem sido assim, que aquelas pessoas que podem ter uma oratória de excelência, nossa, um discurso maravilhoso, um discurso abençoador para a pessoa, pode ser totalmente reprovável diante do olhar e dos ouvidos de Deus. Mas as pessoas querem apoiar a sua fé naquilo que estão vendo, naquilo que podem tocar. Mas com Deus é totalmente diferente. Nós vivemos por fé e não por vista. Continuando aqui na revista, no tópico 3 diz: o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim o divino, o homem, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Significado aqui na tela. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, o Jesus Cristo. O Deus deles, entenda isso, não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, verso 3. Pause o vídeo e pegue sua Bíblia.
Abriu sua Bíblia? Separou? 2 Coríntios 11, verso 3 diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha que perigo! Olha que cruel que é você perder a sua essência. Assim como exemplificou o apóstolo Paulo sobre a serpente, as pessoas têm sido enganadas, as pessoas estão comprando narrativas de que aquilo que pode estar ao seu olhar envolve Deus, mas não, Ele é o único, absoluto, soberano sobre tudo, sobre todas as outras religiões, assim nós acreditamos, sobre qualquer tipo de buscar algo que é sagrado, algo que é essencial para nossas vidas e para nossas histórias. Mas as pessoas têm sido enganadas, porque o que é enviado pelo diabo pode vir apresentado da maneira mais formosa, mais agradável, mas e a essência? A essência deve ser de Deus. E assim é só analisar o seguinte: nós que temos a mente de Cristo, tudo que vem de Deus é bom. Captou? Vamos lá, continuando aqui no assunto 2. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, entre aspas. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. A espiritualidade holística e a Bíblia. Agora vocês vão entender o maior perigo sobre esse movimento que é a espiritualidade holística. O problema do pecado. O holismo comete o erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. 2. Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Cristo é descartado e ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Aqui que está a essência para confrontarmos essas pessoas que cultuam, que buscam, que podem, sim, sinalizar uma simpatia por essas formas, mas nada disso importa, nada disso prevalece, porque o nosso caminho é Deus, o nosso caminho é Jesus, a nossa verdade para tudo nesse mundo, para qualquer coisa que tenta se opor ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus, Cristo, nada vai superar, porque ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Redentor, ninguém é como o nosso Deus forte e poderoso. Mas as pessoas querem buscar aquilo, conforme diz aqui, ó, olha só, ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. As pessoas estão buscando coisas vãs, coisas fúteis, coisas que
nada agrega, que nada adiciona, que nada edifica a sua vida. Aqui, pause o vídeo por gentileza e abra em Atos 2:38. Atos 2:38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E é com esse pensamento que vamos finalizar essa aula. Que muitos que ainda estão nesse caminho, que ainda estão envolvidos diante dessa heresia, diante disso que é algo perigoso, algo prejudicial para as suas vidas, que Deus possa derramar o seu perdão, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia, pois Ele é um Pai bondoso, Ele é o Pai de todas as misericórdias, e que as pessoas possam largar esse caminho, abandonar essa prática, abandonar esses métodos e seguir a Jesus. Porque com Ele nós alcançaremos a verdadeira salvação, a verdadeira remissão dos nossos pecados. A conclusão diz: vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Jesus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estaremos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Feito essa menção da conclusão, terminamos aqui a penúltima lição da nossa revista. Semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos finalizando a revista, a última lição, cujo título 13 é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Uma lição que vai fechar essa revista de uma forma poderosa, sobrenatural e muito, muito edificante para mim e para vocês que ao longo desses vídeos consultaram as suas revistas, as bíblias, os estudos, os vídeos que aqui foram publicados semanalmente para a nossa edificação, para que possamos ter um relacionamento maduro, sério e fiel para com o nosso noivo, que é Jesus e mais ninguém. Fiquem com Deus e eu os aguardo no próximo domingo às 8h30 nesse mesmo canal. Shalom!